Sejam bem-vindos ao nosso Compex Talks. Hoje a gente está aqui batendo um papo com uma pessoa sensacional que é do varejo, né? E que é o professor Carlos Eduardo, né? Presidente da ABRAP, da Associação Brasileira de Prevenção de Perdas. Para a gente que é da Compex é uma satisfação enorme ter o senhor aqui nesse bate-papo. Para a gente engrandece muito e acredito que esse momento aqui vai levar bastante informação para os nossos clientes, né? E para toda a comunidade, digamos assim, APAS hoje, né? Que é todo o varejo que está reunido. E você, como uma sumidade nesse aspecto de prevenção de perdas, é maravilhoso tê-lo aqui, tá? Professor, gostaria que o senhor fizesse uma apresentação de você sobre a sua escalada aí nesse universo da prevenção de perdas dentro do varejo. Fala um pouquinho para a gente como que isso começou e como que está hoje, atualmente. Bom, primeiro, obrigado, Sérgio, pelo convite, a Suelen, a Compex, né, um parceiro da ABRAP. E essa trajetória já começou há mais de 30 anos. Eu comecei numa empresa que nem existe mais, Lojas Brasileiras. Você lembra, não? Seus cabelos brancos devem lembrar disso, hein? Pouquinho, né? E a Lobras, eu comecei na área de auditoria e gestão de inventário na empresa, e isso foi em meados de 95, 96, quando nós começamos a olhar o que o varejo americano, naquele momento, estava fazendo para olhar para um olhar maior sobre o tema prevenção de perdas, porque as empresas, naquele momento, né, com o fim da ciranda financeira, fim da inflação, que se tinha ali um ganho financeiro muito grande por parte do varejo, as empresas começaram a ter margens menores, né, a operação financeira deixou de dar aquele lucro financeiro que a operação no varejo tradicional tinha, e as empresas começaram a olhar para dentro de casa para buscar maior eficiência, maior produtividade, e a prevenção de perdas começou a ter mais importância a partir desse momento. Então, trabalhei durante alguns anos até a empresa infelizmente fechar, encerrar as atividades em 2000. Depois eu fui para Lojas Marisa, e depois de Lojas Marisa, bastante tempo trabalhando nas Lojas Marisa, a Sensormatic me convidou para ter essa experiência do outro lado da mesa, como empresa de solução. Sim. E depois eu tive uma trajetória no Walmart, fui vice-presidente de prevenção de perdas lá, e depois de um tempo voltei para a Sensormatic de novo, onde estou hoje. Né? Essa é a minha carreira como executivo. Tenho uma carreira acadêmica, que correu no paralelo. Desde os 20 anos de idade, lecionando a primeira experiência matemática para o Estado, e a partir dali o bichinho, né, de lecionar, de ministrar aulas me picou e eu me apaixonei e nunca mais deixei de ser professor. Hoje, inclusive, eu tenho um MBA, o primeiro da América Latina, não, do mundo, em prevenção de perdas em gestão de riscos. É uma parceria entre a ABRAP e a Live University. E prevenção de perdas, para a gente poder fechar aqui essa apresentação, porque já está longa demais, né? Então, a partir do momento, lá em 95, 96, nós criamos um grupo de estudos na USP. Eu sou um dos sócios fundadores desse grupo, comandado pela Cecília Leotti, pelo professor Felizoni e algumas outras empresas, representantes de algumas empresas de varejo na época. Nós fundamos o GPP, o Grupo de Prevenção de Perdas. Esse grupo foi exatamente a pedra fundamental para que 20 anos depois nós criássemos a ABRAP, Associação Brasileira de Prevenção de Perdas, entidade que hoje sou presidente, com mais de 7 mil associados, mais de 1.000 empresas sendo representadas por esses 7 mil associados, e o nosso objetivo é disseminar a cultura de prevenção de perdas para todo o varejo brasileiro. Maravilha. Então, pessoal, olha, eu sou o Sérgio André, sou gerente nacional de vendas, entrevistando aqui o professor Carlos, com esse currículo aí que eu imagino que vocês viram que é de peso, né? Professor, eu vou começar pensando uma pergunta aqui e fazendo essa pergunta como estamos na prevenção de perdas hoje? Como a gente está na prevenção de perdas dentro do varejo brasileiro? Sim. Bom, posso resumir para você que nossa maturidade hoje é muito maior do que quando nós começamos, né? E óbvio que a ABRAP ajudou
nesse crescimento de maturidade. E quando eu falo que de aumento e de crescimento da maturidade, eu não estou me referindo somente aos profissionais que trabalham, mas no entendimento do benefício que a prevenção de perdas gera para o resultado, para a margem de lucro das empresas de varejo. Não só empresas de varejo, mas indústria, setor logístico também hoje começa a se interessar bastante pelo tema da prevenção de perdas. Nós temos uma atuação hoje muito mais estratégica. É óbvio que o básico bem feito é super importante, né? E quando a gente fala de básico bem feito, a gente olha para as perdas tradicionais, e as perdas tradicionais, né, referem-se a produtos sem condição de venda ou a perda não identificada, que a gente tem através dos inventários físicos, nós identificamos as faltas, e essas faltas estão num grupo de perdas não identificadas, onde o furto é a principal causa. Okay? Então, essa visão é uma visão mais tradicional, e a gente enxerga hoje, com um foco mais estratégico, uma visão ampliada. Chamamos, inclusive, de perdas ampliadas. Né? Sim. Nesse conceito de perdas ampliadas, quando nós conseguimos fazer o básico bem feito, quando a gente consegue ter o menor nível de perda residual de estoque possível, a gente começa a olhar para toda a organização para identificar outros tipos de perdas que a empresa possui. Por exemplo, perdas comerciais, em razão da ruptura, ou em razão dos excessos de estoque de produto, que gera algum efeito financeiro. Perdas administrativas, com relação a gastos que a empresa tem, água, luz, telefone, energia. Perdas de produtividade, ligado à eficiência operacional. Perdas legais, né? Hoje, por exemplo, na relação com o Código de Defesa do Consumidor, com o Estado, né? Com o cliente, com o funcionário. Perdas relacionadas à LGPD, perdas financeiras. Hoje, por exemplo, a empresa que possui o seu cartão próprio, a perda financeira pode ser maior que a perda física de um produto. Aliás, a perda de venda pela ruptura, o custo de oportunidade, muitas vezes é maior do que a perda física de produto. Então, nós não chegamos nesse nível de excelência, mas é onde queremos chegar. O que nós estamos fazendo é disseminar essa visão mais abrangente para que as empresas possam, a cada dia, entender que a prevenção de perdas talvez seja o caminho mais rápido e natural para você aumentar a lucratividade sem precisar vender mais. Tá vendo, pessoal? Olha que oportunidade legal. Digo assim, uma parte de uma aula que deve ser muito maior, né? O professor está dando aqui uns insights para que a gente perceba que a prevenção de perdas ela é muito importante, ela precisa ser necessária no negócio do varejo hoje, que eu acho que é tão dinâmico, né? Como um todo. Aproveitando tudo isso aí, pensando na prevenção de perdas ampliadas, né? Quando você chega até no financeiro da empresa, eu me remeto à tecnologia atual. Vamos falar aí da inteligência artificial. A gente vê que tem várias faces da inteligência artificial chegando, né? E quando a gente vê a prevenção de perdas como de forma ampliada, como o senhor está colocando aqui, eu acho que o varejo deve perceber isso e tem que perceber, que é um caminho que eu acho que não tem volta. Como é que fica essa instrumentização da inteligência artificial dentro desse processo? Ela vai ser um fator facilitador para que essa prevenção seja mais ativa e muito mais ampla? Acabei de falar sobre isso na minha palestra sobre tecnologia no Congresso. Né? Eu trouxe uma perspectiva de tecnologias aplicadas hoje na prevenção de perdas, e inteligência artificial foi uma das que eu mais acabei tendo conteúdo para falar. Né? Hoje, o nosso universo hoje se resume a dado. Né? Antigamente, era importante você ter o nome da pessoa, né? O CPF da pessoa. Hoje, na verdade, o que você quer saber é qual que é o padrão de consumo dele. Né? Para que você possa ter as ações de marketing em cima dessa informação. E na prevenção de perdas não é diferente. Nós temos alguns desafios para que a gente possa ter uma atuação de fato mais preventiva e menos detectiva. E para que você possa ter uma ação mais preventiva e menos detectiva, você tem que trabalhar com dados
para que você possa fazer a predição com base nessa informação, para que você possa identificar comportamentos e a partir dali você ter um trabalho mais direcionado com base nessas informações. Eu vou começar falando, por exemplo, né, do universo tradicional, que é aquelas antenas de alarme que as empresas supermercadistas, em geral, utilizam na porta das lojas para inibir o furto. Quanto mais informação, mais você entender o comportamento do furto que acontece nas lojas, através das informações que muitas vezes esses pedestais podem gerar, mais você consegue ter uma ação preventiva para inibir o furto. E quando você inibe o furto, você inibe também autuações por parte dos clientes com relação a dano moral, com relação a crimes que podem acontecer no varejo, questões reputacionais, questões relacionadas à imagem, né? Nessa linha, também eu posso citar aqui, por exemplo, hoje que é um grande desafio do varejo, infelizmente, questões relacionadas à inclusão, diversidade, são valores que muitas vezes não são percebidos pelas empresas. E todas as ações que você acaba cometendo, elas se potencializam quando você não observa esses valores. Então, o grande desafio hoje são as redes sociais. É o juízo de valor que cada pessoa faz quando entra numa loja, quando vê uma crise. E hoje é muito difícil para o varejista gerenciar uma crise, né? Gerenciar uma situação de um furto na loja, gerenciar uma situação de suspeita. Ou quando o furto se consuma, para ele também é um grande desafio, porque no momento que ele vai fazer uma abordagem, para muitas outras pessoas estão ali presenciando aquela cena, e muitos podem fazer um vídeo sobre aquela cena e postar em suas redes sociais particulares e fazerem elas o juízo de valor daquela situação. A forma distorcida, né, de levar uma informação aí nesse momento, né? Exato. Eu peguei só uma parte. Exato. E imagina uma trajetória de alguém que infelizmente furta numa loja, né? Essa pessoa, primeiro, ela tem uma atitude suspeita. Sim. Segundo, ela tem uma atitude de pegar um produto que está na gôndola e colocar o produto, por exemplo, dentro da bolsa, dentro de uma sacola, dentro do corpo, sei lá, dentro do bolso. A partir daquele momento, inicia-se uma situação que não é uma consumação de um furto, mas uma tentativa de um furto. O que ocorreu ali foi uma ocultação. Sim. Enquanto o cliente estiver dentro da loja, não é furto. Okay? E aí você espera a pessoa ultrapassar os limites da saída da loja para que você possa fazer uma abordagem. E a certeza se aquele produto continua de posse da pessoa. E a certeza se a pessoa efetivamente comprou o produto ou não. Hoje a inteligência artificial, ela te identifica, por exemplo, uma pessoa que está com atitude suspeita, ela identifica esse comportamento, gera um alerta para você, dizer, com aquele videoclipe daquele momento Sim. que ela guardou o produto, por exemplo, dentro de uma bolsa, ela acompanha, né, todo o tracking dessa pessoa dentro da loja, ela acompanha se você tem CFTV na loja com essa tecnologia, você acompanha todos os movimentos até ter a saída da pessoa, você tem ali a inteligência artificial, não fazendo a abordagem, Sim, mas te dando uma informação para que você possa fazer uma abordagem mais efetiva, né? Então vai por aí a contribuição que a IA hoje está tendo com a prevenção. Isso é maravilhoso, né? Porque eu acho que aí você deu para a pessoa que está fazendo um ato, né, negativo a presunção de inocência, né? Mas em contrapartida você tem IA dizendo, olha, tudo bem, tá aqui, ó, veja o vídeo, né? Isso é bastante interessante. Professor, mas dentro dessa linha e pensando na Abrap hoje como associação, para que a gente chegue nesse momento, e eu acho que é esse caminho que vocês estão seguindo, a formação de pessoas, porque a IA sozinha talvez talvez sozinha ela não caminhe, ela vai precisar de pessoas para que balize esses comportamentos, né? E a Abrap está nesse momento de formação, né? Eu acredito, dessas pessoas. Infelizmente a gente viu que o varejo tem tido uma debandada de pessoas do trabalho no varejo, mas a Abrap está fazendo essa formação para que esses momentos, quando ocorra
as pessoas estejam melhor preparadas para esse momento, para essa crise? Você tocou num ponto sensível. Primeiro que, de fato, investir em tecnologia, ter bons processos, não é garantia que isso vai dar certo. Exatamente. Porque tem as pessoas. As pessoas. É o componente fundamental do sucesso aqui, né? Então, qual que é o papel da ABRAP aqui, né, hoje? O papel da ABRAP primeiro, qual é hoje os processos, né? A gente, inclusive, hoje mudou um pouco o conceito, a gente chama de segurança humanizada, né? Então, qual é o novo protocolo no varejo hoje que respeita essas questões de valores, né, importantes como racismo, diversidade e inclusão? Quais são os limites do direito do supermercadista, vamos falando aqui para a rede de supermercado, e também do consumidor, né, onde começa e termina o direito de ambos? Então, essas boas práticas nós temos, obviamente, compilado em um protocolo, que é o novo protocolo de segurança humanizada no varejo, que a gente divulga para os nossos associados, estão lá disponíveis no nosso site para que seja feito o download. É óbvio que esses protocolos eles precisam ser bem observados, porque o entendimento do Ministério Público local precisa ser também considerado para que você possa criar um processo dentro da sua empresa, para que você possa implementar aquilo que está sendo sugerido. Então, a gente sempre recomenda que o entendimento do Ministério Público local, o entendimento dos valores da cultura da empresa e as nossas sugestões através dessas boas práticas. Bom, questão de formação, na apresentação aqui eu acabei falando do nosso MBA, então nós temos hoje um MBA, né? O assunto é tão relevante que nós criamos um MBA, né? Eu faço convite aí para você que está nos assistindo para que possa acessar, inclusive, o site da ABRAP e conhecer o primeiro MBA de prevenção de perdas e gestão de riscos do mundo. Não Isso é importante e, pessoal do varejo, eu estou há 18 anos e eu acho que isso é uma oportunidade magnífica e até para quem está dentro do varejo e quer seguir uma carreira dentro do varejo, é uma oportunidade que é bem significativa para ele dentro do varejo. Então, é uma oportunidade belíssima aí da ABRAP, viu, pessoal? Vamos ficar atento a isso. E os nossos cursos também de formação de curta duração, que todos os meses, né, a gente tem ali sempre um curso que a gente desenvolve, né? Mas essa questão das pessoas, a gente tem trabalhado muito a questão do conceito da gestão de mudança. Você que atua bastante tempo no varejo, com certeza você já deve ter percebido, né, pela tua experiência em projetos, de implementações, que se as pessoas não se engajarem numa implementação, numa mudança de cultura, num novo projeto, numa mudança de um RP, de uma solução tecnológica, se as pessoas não se engajarem, existe uma grande possibilidade desse projeto você ter um maior esforço na sua implementação, ou você não ter o sucesso na sua implementação. E a prevenção de perdas não é diferente. Para você implementar um programa com sucesso, sustentável, você precisa, de fato, ter as pessoas do teu lado. É muito comum na prevenção de perdas, para quem costuma fazer isso há muito tempo, quando você visita uma loja para identificar todas as oportunidades que se tem ali, oportunidade de quebra, oportunidade de produto vencido, oportunidade de um abastecimento que não está adequado, você vai lá, registra isso num checklist, aponta o problema, coloca ali um plano de ação, define uma data para a implementação daquele plano. Aí você volta, depois de um certo tempo, você identifica os mesmos problemas. Então, do que adianta investir, né? Do que adianta você ter bons processos, se as pessoas não estão executando bem, por quê? Quais são as resistências? Quais são as objeções? E a gente tem tratado esse tema com muita prioridade hoje, usando essas ferramentas de gestão de pessoas, gestão de mudança, para que a gente possa ter mais sucesso com a prevenção. Professor, o senhor disse faz um relato importante sobre o engajamento, né? E eu vejo que o varejo ele demorou um pouco mais a entender sobre a prevenção. O senhor mesmo colocou aí, fez uma pincelada nisso. E o senhor fala sobre o engajamento. Esse engajamento,
ele necessariamente ele precisa nascer lá na alta gestão, né? Porque senão esse engajamento, esse checklist que alguém foi lá e fez, talvez ele não vai ter reflexo, porque a alta gestão ela não está dando importância para isso, ou ela não enxergou ainda, ou de alguma forma a informação não chegou, mas deve-se partir da alta gestão do negócio para que essa prevenção seja efetiva e que essas mudanças ocorram pós-checklist. É isso? Olha, eu vou pedir licença para citar um case muito recente que aborda exatamente o que você acabou de falar, que é o case do supermercado Farid, meu amigo Gustavo, depois acho que vai assistir lá de Minas Gerais, tá perto. Lá, né? Itabirito, pertinho, Itabirito, pertinho. E por que eu estou dando esse bom exemplo do Farid, né? Eu fui convidado recentemente para estar num evento deles, onde o tema prevenção de perdas foi considerado como um pilar estratégico da organização. E ali toda a alta gestão, toda a alta administração, os donos, os proprietários, os acionistas, toda a família totalmente envolvida com o tema prevenção de perdas, fazendo com que o exemplo saia de cima para baixo. E o outro dado importante, o RH, a Érica, diretora de RH, também mega envolvida, porque se falamos em gestão de mudança, o RH tem que estar junto. Então, ali é um ótimo exemplo de como a empresa deve ou começar ou fazer uma mudança cultural ou dar uma repaginada num programa de prevenção de perdas que você tem na empresa. Que é o caso dele. Já existe uma estrutura, já existem profissionais muito competentes, mas eles quiseram dar uma nova roupagem, uma roupagem mais estratégica. E começou como? Começou de cima para baixo. Alta administração sendo sponsor, os patrocinadores do programa, o RH sendo patrocinador do programa, não tem como não dar errado isso. Não tem como não dá certo. Né? Não tem como não dar certo uma iniciativa como essa. E assim, falando desse case, né, eu falo um pouquinho do Farid, até porque tá lá na minha terra, Minas Gerais, eu brinco que eu vou muito em Itabirito também, que a gente tem um lugarzinho para descansar os finais de semana lá próximo, e o Farid é uma empresa que a gente vê que ela tem tido uma pujança. Então eu acho que é um reflexo disso, né? Claro. Quando a alta administração consegue perceber o valor nesse quesito que é a prevenção de perdas, né? Então, isso é muito importante. Eu acredito que o varejo ele tem que pegar essas boas ideias, né? Pegar esses cases, né? E tomar como referência, né? Porque o varejo, a gente vê que eu sou um apaixonado pelo varejo, e a gente sabe das dificuldades, né? Sabemos que o caminho não é muito certinho, né? A percorrer, e essa é a importância. Professor, para a gente começar a caminhar aqui para o finalzinho, e o futuro? E o futuro da prevenção de perdas? Como o senhor enxerga? Como o senhor visualiza, ou, vamos dizer, carinhosamente, o senhor pensa em ter a prevenção de perdas aí para frente? Como que vai ser isso? Bom, primeiro que prevenção de perdas é uma responsabilidade de todos da empresa. Né? Então, o que eu vislumbro para o futuro? Que cada empresa entenda isso. Porque se você for parar para pensar, o profissional de prevenção de perdas, talvez ele seja o menos responsável pelo resultado de perda que a empresa tem. Porque ele não compra, ele não produz, ele não vende, ele não distribui, ele não prepara o produto. E prevenção de perdas tem que estar inserido no DNA da empresa, no DNA de cada cultura. Cada funcionário tem que, de alguma forma, executar bem o seu trabalho. Porque ao executar bem o seu trabalho, que é a causa da perda, ok? Você tem menos perda ao final. E que essa área de prevenção seja uma área de inteligência, seja uma área de monitoramento de KPIs, seja uma área de treinamento e capacitação e formação, seja uma área para se fazer um diagnóstico, né? Seja uma área de apoio, mas que não seja uma área fiscalizatória, não seja uma área de cara crachá, que seja uma área que foque mais na perda ampliada. Na verdade, a gente costuma dizer que todos os fatores que influenciam na redução do lucro, prevenção de perdas não vai cuidar de venda, mas vai cuidar de tudo que é diferente de venda.
A gente enxerga a prevenção de perdas atuando de forma transversal em todos os processos, em todas as áreas da organização, para identificar quais outros processos, quais outras áreas que contribuem com algum tipo de perda, seja ela qualquer, além da perda de estoque, e a área de prevenção de perdas vai atuar junto com os donos dos processos para que a gente possa potencializar o lucro da empresa, gerar mais rentabilidade, gerar mais competitividade, como? Reduzindo gastos, reduzindo despesas, reduzindo os custos. Essa é a nossa visão de como que a gente enxerga hoje prevenção. Tá. Nesse ganchozinho aí, me veio uma coisa aqui. Eu posso falar que a prevenção, então, é um dos fatores que pode levar à sobrevida e longevidade de uma organização? A gente pode dizer que está ali, de repente, não como um pilar completo, mas fazendo parte de um pilar para essa longevidade do negócio? Eu vou tentar explicar isso da forma mais lúdica possível, tá? Então, imagina aqui 2 carrinhos de supermercados. Se tiver um carrinho aqui, seria até legal, né? Mas, ó, imagina um carrinho de supermercado. Esse carrinho da direita, ele não investe em prevenção, ok? Ele não sabe quanto que ele perde, esse carrinho aqui, né? E aí você enxerga aqui, o que você tem aqui é o custo, você tem a perda que você não enxerga e uma margem pequenininha. O dono do supermercado, ele percebe que a margem dele vai diminuindo, 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 e a perda que ele não sabe, aumentando, aumentando, aumentando nesse nosso carrinho. Esse supermercado está sobrevivendo, só que ele poderia lucrar muito mais, ele poderia vender muito mais, ele poderia ter preços muito mais atrativos, porque quando ele enxerga que a perda dele aumenta, quando ele enxerga que a margem dele diminui, e a perda que ele não conhece está aumentando, o que ele faz para compensar a margem pequena? Ele aumenta o preço. E ao aumentar o preço, esse supermercado aqui, esse aqui, perde competitividade, o cliente percebe que ele aumentou, vende menos. Agora, esse cara aqui não. Esse cara aqui investe em prevenção. Esse cara aqui, o percentual de perda dele é muito menor em relação a esse. Esse perde isso daqui, esse aqui perde isso aqui. Ao perder isso daqui, ele aumentou a margem dele. Olha a margem como está grandona aqui. A margem desse daqui é pequenininha, tá certo? Esse cara aumenta o preço. Esse cara aqui não aumenta o preço. Ele reduz o preço. Porque como a margem dele aumentou, ele pode recompensar o seu cliente, reduzindo o preço. E ao reduzir o preço, o que acontece com esse supermercado? Vende mais, tem mais lucro, tem mais dinheiro para ampliar novas lojas, tem mais oportunidade para as pessoas crescerem, tem mais oportunidade para as empresas de tecnologia, todo o ecossistema também crescer. Prevenção de perdas hoje é o grande diferencial competitivo. Talvez não para quebrar a empresa, porque a gente não pode imaginar que vai quebrar, mas é um diferencial para você ter muito mais lucro, muito mais competitividade. Vou fazer uma pergunta aqui para a gente caminhar para o final, né? Como disse, que talvez vá pegar lá na ferida. E eu sempre eu fico pensando como dizer isso e como falar isso. Nós temos 2 carrinhos, onde um dos carrinhos só está pensando no Prolabore do final do mês. Olha, esse carrinho, talvez ele até mistura as finanças pessoais com as finanças do supermercado. Né? Esse carrinho, talvez ele, de fato, ele não dá muita atenção por uma coisa que é tão importante, né? Então, por isso que o básico, né? Fazer o básico bem feito é contar estoque. Ele nem conta estoque, ele vai comprando de acordo com o resultado de venda, né? Isso gera muitos desafios, né? A inteligência artificial hoje, né? A inteligência, por exemplo, né? Que você tem desde o momento do recebimento, desde o momento da utilização do coletor para recebimento de mercadoria, que você pode ter ali, né? De você identificar se um produto já está em ruptura. Na hora que você bipa ali, você já sabe se está em ruptura ou não, para você abastecer a loja, ou você pode alocar ali a data de vencimento naquele momento. As informações depois que as ferramentas de BI vão trazer para você, né, no caso, por exemplo, da ruptura, de melhor acurácia de estoque, enfim, isso exige disciplina. A palavra é disciplina. Tá? Então, por que às vezes as empresas não dão muita atenção? Porque exige disciplina. E quando você tem disciplina, isso gera mais atenção. E quando você não tem atenção para dar, não tem disciplina. Se não tem disciplina, infelizmente você tem perda. Se você tem perda, você tem menos lucro. Como o nosso diretor, o Peter, sempre fala para a gente. Gente, trabalhar dói, né?
Trabalhar dói. Trabalhar dá trabalho. Trabalhar dói. Professor, a gente está agora realmente finalizando. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho aí como o varejo deve prestar atenção nisso. Qual que seria o recado para o senhor mandar para essa turma toda que está aí, que está nos vendo e que daqui a pouco vai nos ouvir? Qual que seria o recado? Qual que seria aquilo para ser como um livro parecido com um livro de cabeceira, mas seria as palavras ao pé do ouvido, aquele puxão de orelha delicado? O que o senhor diria? Bom, falando aqui para a câmera da verdade aqui, né? Então é o seguinte, o tema prevenção de perdas é fundamental para a empresa e eu não queria que isso ficasse num discurso. Sim. É óbvio que nós da Abrap, nós geramos dados de perdas do comportamento do varejo brasileiro. Não só o alimentar, mas o fashion, material de construção, calçados, informática, linha branca. Então você que não, por exemplo, a tua empresa que eventualmente você não está dando muita atenção para isso, faça um experimento. Primeiro, já que você não controla, pegue o número de perda que a gente divulga e calcule isso sobre o teu faturamento da empresa. Verifique qual é o número maior ou menor. É muito provável que o número de perda que você não calcula, que você não reduz, seja maior do que o seu lucro. Ok? Bom, na linha do experimento, se você entender que esse número é relevante, eu acho que porque 2,37 de perda. Vamos lá, 2,37 de empresas que possuem maturidade. Você, muitas vezes, que não investe em prevenção, você não tem o resultado de 2,37. Tem o resultado de 3, de 4, de 5%. Você pode ter esse resultado de perda na tua empresa. Então vamos lá, vamos fazer pelo cenário mais conservador, que é o 2,37. Você já percebeu que tem uma grana aí, aqui na mesa. Está sobrando. Sobrando. Então, obviamente, comece pequeno, comece priorizando os top 10, top 20, top 30 produtos de maior perda. Aliás, se você não conhece, talvez você nem apura, você não sabe nem quanto representa. Então, comece apurando efetivamente num grupo de produtos mais da curva A, por exemplo, qual é o resultado de perda sobre a margem que você tem nesses produtos. E comece, então, a implementar boas práticas de prevenção desde o momento da compra, momento do armazenamento, da distribuição, recebimento em loja. Comece a monitorar o fluxo de toda a cadeia desses produtos para que você possa conhecer ao final qual é o resultado efetivo de perda desses produtos. E ali você vai tirar suas conclusões. Você vai perceber que vale muito a pena investir, tem dinheiro na mesa, tem dinheiro que você pode transformar o resultado de perda em lucro. E o detalhe importante, quando você aumenta a sua venda em R$100, não é R$100 que vai para o bolso. Exatamente. Só que diferente. Só que quando você reduz, porque você tem que pagar imposto, sócio majoritário da empresa, né? Tem os custos. Só que quando você reduz R$100 da perda, são R$100 que vão ali para a última linha. É uma mudança na DRE que é clara, né? É isso aí. Aquilo que você não perdeu, transformou num lucro imediato. Né? Isso aí. E eu não vendi nada, não precisei de ter esforço nenhum para vender. Exatamente. Maravilhoso. Pessoal, a gente está terminando, é uma pena esse bate-papo aqui. Maravilhoso. Eu acho que tem muito tempo, a gente poderia ficar aqui horas falando. Mais uma vez te agradecer, mais uma vez dizer que eu também já fiz parte de alguns cursos, né? Então, eu acho que isso para mim foi um fator importante de entender também um pouco das perdas, né? Até porque a gente trabalha com um produto que ajuda a reduzir essas perdas. Então, queria agradecer a você que nos deu essa oportunidade de estar entrando aí na sua telinha, né? E fazer o convite para que quem se interessou pelo tema possa entrar nas redes sociais, principalmente no YouTube da Abrap, que tem todos os nossos podcasts lá também com muito conteúdo também. Essa conversa, essa oportunidade de conteúdo aqui pode continuar lá no nosso canal. Tá vendo aí, pessoal? Então, olha, aqui foi só uma pontinha do iceberg que está todo aqui, que tem muito conhecimento, que eu acho que tem uma oportunidade grande para você que ainda não entendeu a prevenção, entender. Eu acho que
importante também convidar vocês a se associarem, né? Eu acho que é um ponto importante aí. E agradecer ao senhor, professor, por esse momento aqui de bate-papo, tranquilo, leve, né? Curto, uma pena, mas não tem jeito de se alongar muito. Mas agradecer ao senhor por esse momento aí, que foi show de bola. Pessoal, tá chegando ao fim, infelizmente. Bate-papo com nosso professor Carlos Eduardo, presidente nacional da ABRAP. Tem aí esse MBA que eu acho que você tem que procurar entender um pouco mais, que é importante aí para o varejo. E a gente vai se despedindo aqui, tá? Muito obrigado por você fazer parte da nossa comunidade. Muito obrigado e uma bela tarde a todos.